Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Café com Pastores, um programa onde os nossos pastores da Igreja Presbiteriana Pissarreira, José Alex e Alexandre Lessa, irão responder as suas perguntas. Eu sou Cíntia Ribeiro, apresentadora deste programa, e o tema de hoje é sobre o Dia da Mulher Presbiteriana. E a pergunta de hoje é: qual o papel da mulher na igreja? Segundo domingo de fevereiro é o Dia da Mulher Presbiteriana e nós temos hoje 3 convidadas: nossa irmã Zezita, irmã Rosângela e irmã Glória, que são membros da SAP Pissarreira. Pastor, qual o papel da mulher na igreja? Cíntia, eu creio que em primeiro lugar a gente precisa entender que há necessidade de falar sobre isso hoje. Digo porque há uma noção errada no mundo que distorce não somente aquilo que a palavra de Deus diz, mas aquilo que é a compreensão da igreja que procura seguir o ensino da palavra de Deus sobre as mulheres. Então, para mim, ao meu ver, o primeiro passo é buscarmos na palavra de Deus o que é que o próprio Deus diz acerca da mulher. Portanto, no que diz respeito à criação, né? A mulher não tem qualquer diferença do homem no que toca à criação. Essencialmente, ela também imagem e semelhança de Deus. Mas se observarmos para a criação, veremos que o mesmo Deus que criou com esta semelhança também diferenciou. E essa diferenciação está exatamente no papel exercido desde a criação. Então, Deus nunca colocou uma rivalidade entre o homem e a mulher. Na verdade, há uma complementariedade ali. Pois quando o homem foi criado, viu que não tinha uma que fosse idônea, o Senhor percebeu isto e criou, a partir do homem, a mulher, a imagem e semelhança de Deus. Então, me parece que a primeira coisa que a gente tem que fazer é resgatar exatamente isso, esta constituição ou formação da mulher e o papel dado pelo Senhor a ela desde a criação. É lógico que com a queda isso sofreu uma distorção. Não que a mulher tenha perdido a imagem e semelhança de Deus, mas isso foi desfigurado pelo pecado e também a compreensão desta verdade criacional. A partir daí, então, a gente tem todos os problemas que desencampam ou desembocam, né, naquilo que é o tema da nossa tarde aqui, que é explicar, após a queda, aquilo que é o papel do homem e da mulher, sobretudo, por conta do Dia da Mulher Presbiteriana, no que diz respeito ao ensino da palavra do Senhor. Eu conversava agora há pouco com o pastor aqui, vindo alguns textos bíblicos que apontam para isso, né? E no próprio ministério do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos também, isso pensando no Novo Testamento, a mulher já tinha ali um papel sendo desempenhado e respeitado e honrado acima de tudo. Penso que sobre isso o pastor pode até nos falar também. Primeiro, boa tarde a todos. Privilégio estar aqui mais uma vez com o pastor, com você, Cíntia, e com as nossas representantes das mulheres presbiterianas, irmã Zezita. Obrigado por mais uma vez estar aqui na sua casa, né? Irmãs, muito obrigado. É importante isso que o pastor resgatou do aspecto da criação, né? Quando as mulheres, a mulher mencionada ali no texto de Gênesis, junto com o homem é a imagem e semelhança de Deus, né? Eu falei, uma auxiliadora que ele seja idôneo. Então a gente já tem uma resposta a partir daí do papel da mulher, dessa função que o pastor destacou aqui, questão de auxiliar, né? Auxiliar o homem. E aí veio a queda, porque a gente sabe que a partir daí há uma disfuncionalidade, né? Todo tipo de erro começa a surgir a partir daí. Inclusive um erro na função. Então, com relação ao ser da mulher, a sua ontologia, aquilo que ela é, em nada ela é inferior ao homem. Mas a mulher tem uma função diferente dentro da família e nós vamos ver também dentro da sociedade. E a Bíblia ensina o papel da mulher tanto na família quanto na sociedade, e consequentemente também na igreja, né, dentro do povo de Deus. E a nossa perspectiva, a nossa proposta é tentar ver o que a Bíblia vai falar a respeito desta função e como o mundo hoje quer modificar isso, quer propor outra coisa, e aí surgem diversas dificuldades. Vou mencionar uma, pastor. Às vezes hoje, já há muito tempo, as mulheres têm sido criadas
para o ambiente de trabalho, muito cedo. E aí, se lá na frente elas não se tornam profissionais altamente bem-sucedidos, grandes executivas ou coisas assim, começam a se sentir frustradas e vai se deixando de lado o papel de mãe, o papel, às vezes, da dona de casa. O papel da dona de casa é visto como uma coisa inferior, como uma coisa que é menor, uma série de erros que vão justamente importar a visão do mundo a respeito do que é a mulher e do seu papel na sociedade. Exatamente. E aí a nossa igreja, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil, reservou um dia especial para lembrar das nossas mulheres. E agora as nossas queridas têm também essa oportunidade de falar um pouco, né, sobre isso, antes que a gente tenha esse comentário sobre o papel desta mulher presbiteriana. Como foi bem expressa pelos pastores. Seus irmãos também? Nossos queridos pastores. Amém. A importância, né, da mulher desde a criação e Coroa da criação. então a gente vê como é importante essa forma que foi assim a criação da mulher, ser da costela de Adão. Isso quer dizer o quê? Que a mulher é submissa ao marido, né? Ao marido, ao seu esposo. E a Igreja Presbiteriana, de estar na Igreja Presbiteriana, ela, quando foi em 1954, no Congresso Nacional na Igreja de Riachuelo, no Rio de Janeiro, foi o Congresso Nacional, e lá foi decidido o Dia da Mulher Presbiteriana, que seria o segundo domingo de fevereiro. Isso homenageando a nossa querida Cecília Rodrigues Cirqueira, que foi uma paraibana e que depois foi para Recife, lá no seminário em Recife, trabalhou muito também, depois foi para Minas Gerais. E ela foi uma mulher assim, uma guerreira, uma mulher conforme a palavra de Deus. E depois no Supremo Concílio, em Recife, foi aprovado realmente o Dia Nacional Presbiteriano da Mulher, em Recife, no Supremo Concílio. Eu não lembro o ano, mas foi em Recife. Uma história muito bonita, né? E que valoriza o papel desta distinta senhora. E aí a gente lembra de como ela, né? Mulheres, já veio mulheres da Bíblia, né? A Bíblia já conta desde nosso papel de Dorcas, isso, Débora. Eu vi várias mulheres reformadas, né? E eu estudando um pouco sobre as mulheres reformadas, teve uma série de estudos, eu acompanhei há um tempo atrás, e que a gente via que eram mulheres comuns, mulheres, tinham princesas reinadas, tinham mulheres bem ricas da época, administradoras, que sabiam administrar, e elas usavam tudo aqueles seus bens, toda a sua influência no local, para servir a Deus. Né? E aí a gente pode ver nisso tudo, o principal que eu observei foi a piedade delas, né? A piedade, a hospitalidade delas. Então, assim, eu acho que esse é o papel mais importante da mulher, né? Fazer essa primeira missão, que é, como a gente viu o pastor falando, então a primeira missão é ser mãe, é ser, né, de casa. E aí, depois que o pecado entrou, que a gente perdeu esse foco, e o mundo começou a trazer, né, esses outros tipos de informação, as mulheres parece que ficaram meio, né, tentando se levar, e aí se pregou muito essa cultura de ensinar suas filhas para estudar e ter um bom emprego, né, e tal. E aí eu acho que o papel da mulher a gente tem que voltar, né, e entender que o papel da mulher é sim a nossa primeira missão, é o nosso lar, né, é nossos filhos, não deixando de fazer o trabalho do Senhor porque a gente consegue da mesma forma. A gente tem vários exemplos. Maria era uma simples jovem, né? E foi a mãe de Cristo. Né? Então a gente percebe que mulheres comuns são mulheres vivas. Então o que a gente, o nosso plano na igreja é esse, né? Como mulheres comuns, ser submissa, honrar a Deus, submissa primeiro ao nosso Deus, depois às nossas lideranças eclesiásticas, as nossas lideranças, né?
politicamente falando, porque conscientemente a gente sendo submissa ao nosso Deus, a gente vai ser submissa ao restante das autoridades, né? Então o que a gente percebe nesse exemplo são exemplos de mulheres piedosas e submissas. Eu pude concluir com tudo que eu já vi sobre exemplos de mulheres, né? Principalmente reformadas, é esse. Submissão e piedade. Perfeito. Eu acho o maior exemplo é Provérbios 31, a mulher de Provérbios. Porque naquela época a mulher nem era exaltada, não era ainda aquela, né? E ele exaltou tão bem aqui, em Provérbios, a mulher. Virtuosa, né? Uma mulher virtuosa. Fazia tudo em casa. Sim, aí você falou que ainda ela saía. ela trabalhava, ela vendia, ela plantava. Ela ainda tinha tempo, Mas ela cuidava da sua casa. Então, hoje as mulheres querem sair de casa, o peso é cuidar de casa, e como se fosse a leveza sair de casa para sair trabalhar. de casa para trabalhar. Eu estou dizendo, inverteram os valores. E nós, como presbiterianas, não devemos nem comemorar o Dia Internacional da Mulher, porque eles são causas feministas que não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. O que a Bíblia nos ensina, né? É importante ressaltar, irmã Glória, agora há pouco a gente falava também, né, dos exemplos bíblicos, de alguns princípios importantes. Para ser mulher presbiteriana, mulher bíblica, a primeira coisa que ela precisa ser é crente, nascida de novo. Então, é difícil você falar desse tipo de atuação sem conceber antes o novo nascimento. Isso é muito importante. Segunda coisa é que, sendo regenerada, entender que servir a Deus é uma questão integral, envolve a vida toda. Então você pode servir a Deus e a igreja orando, congregando, auxiliando, inclusive na própria diaconia, no serviço prestado a uma pessoa que está carente, uma visita, uma palavra de encorajamento, né? Além de outros dons que Deus pode dar. Por exemplo, nós estamos à mesa aqui com servida, né? Num artigo muito bonito. Eu imagino que isso aqui tenha sido feito por uma mulher que está no serviço. A mesa posta foi por uma mulher, né? Quem está gravando é uma mulher. Então tudo isso são dons que Deus nos dá e que a gente pode seguir. O apóstolo Paulo, e com isso eu encerro minhas palavras, escrevendo aos Romanos, ele cita, por exemplo, uma senhora que ele disse assim, olha, saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Ou seja, ela não era mãe dele, do ponto de vista genealógico, mas servia ao apóstolo Paulo como se fosse uma mãe. Quantas aqui são mães de oração? Ou seja, cuidava, orava, fazia igual o Cintia, irmã Zezita, aquele bolinho que ela leva pra gente ver se Exatamente. cuidando, e nós louvamos a Deus pela vida das mulheres. E só uma pergunta da Cíntia foi, né? O papel da mulher na igreja. O papel da mulher na igreja, eu acho também que é, como a Bíblia diz, servir o marido em casa, servir sua família, né? E servir a igreja também, né? O papel da mulher é ser auxiliadora na igreja. Não é para ser pastora, mas auxiliar os pastores, né? Isso auxiliar aquele que precisa, né? Isso. Seja quem precisa, seja da oração, algo material, e não de forma aleatória, né? Eu sozinha, né? Mas temos, como a igreja presbiteriana é uma igreja organizada, nós temos as sociedades, né? Exatamente. E nela se encontra a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, que não serve de forma aleatória, não é uma pessoa governando todas, né? Mas é uma sociedade que tem o seu conselho, que é o seu conselheiro, que é o presbítero, né? Que orienta. E todo o trabalho das mulheres, o trabalho feminino, é orientado pelo Supremo Concílio, né? Não é um trabalho feito aleatório, de qualquer forma, né? As mulheres servem à igreja, mas servem também de forma orientada, né? E pastoreada pelos seus pastores, não é de qualquer forma, né? Pastor servindo a Deus, em primeiro lugar, e servindo a igreja do Senhor, né? Servindo os pastores e os presbíteros, diáconos, irmãos e aqueles a quem precisar, né? Fica aqui a nossa palavra de gratidão às mulheres presbiterianas,
aqui representadas, né? Inclusive atrás da câmera também. A nossa profunda gratidão pelo trabalho que as irmãs têm desempenhado, particularmente na nossa igreja, nas nossas congregações, que é um trabalho de grande valia e que Deus continue a abençoá-las ricamente, fazendo-as prósperas nesse trabalho e na vida com o Senhor, que é na igreja ou também no lar. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Feliz Dia das Mulheres Presbiterianas, as pessoas que estão aqui e as que estão nos assistindo. Orem por nós, que possamos sempre dar bom testemunho, usar nossos dons e talentos para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. E esse foi o nosso Café com Pastores, esse episódio. Esperamos ter ajudado você. E se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, envie para o nosso e-mail ou direct no Instagram ou ainda pelo nosso canal do YouTube. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar seu like, ative o sininho e até a próxima. Esperamos por vocês no próximo episódio. Parabéns, mulheres. Deus abençoe. Obrigada. Obrigada.